Deus, querido Pai, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, agradecemos por mais esse momento, essa oportunidade de aqui estarmos para aprender um pouco mais das suas leis, que possamos ser abençoados com a sua luz, que possamos compreender a sua mensagem, que os meus amigos espirituais que aqui se encontram inspirem a nossa irmã, faça compreensíveis suas palavras e que todos nós escutemos com o coração para vivenciarmos a sua palavra. Obrigado por tudo, graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Vamos aqui falar um pouquinho sobre a doutrina, falar sobre esse tema que eu ainda brinquei com a Josi, eu estava conversando com ela na sexta-feira lá no abrigo, falando, né, do tema que eu tinha escolhido para a gente refletir, e aí ela falou uma palavra que faltava para eu fechar. Ela falou: Valéria, serenidade, né? A serenidade que a gente precisa ter, né, nos desafios que a gente vive na nossa vida, no mundo em que nós estamos vivendo, que a gente sabe que é um mundo de transformação, com muitas mudanças aceleradas, né? Isso causa muitas vezes ansiedade, aflição, angústia, e aí a Josi contribuiu falando dessa palavra. Eu falei: era isso que faltava, essa palavra, serenidade, né? E aí eu costumo, né, e indo aí ao encontro do que a Sueli sempre fala da importância da palavra, vim aqui, né, no Google, que hoje é o nosso dicionário, né, que fica aqui na nossa mão, para a gente ver qual é a definição que a gente pode ter da palavra serenidade. Porque se eu falar sobre serenidade, cada um vai pensar em um significado. E aí a gente vem aqui, eu achei muito interessante esses esclarecimentos que estão aqui sobre essa palavra e resolvi partilhar com vocês. O que é a serenidade, né? Serenidade é a qualidade de ser calmo, tranquilo e equilibrado, mesmo diante de problemas. É um estado de paz interior que envolve autocontrole e a capacidade de aceitar o que não pode ser mudado. Para cultivá-la, é recomendado praticar atividades como meditação, exercícios físicos, ter uma alimentação equilibrada, garantir um bom sono e desenvolver a presença no momento atual. Só que a gente já se depara com um significado profundo, porque pede de nós, né, muitas coisas. Definição: serenidade é um estado de tranquilidade, calma, sossego, equilíbrio e imperturbabilidade. Desenvolvimento: presença, focar no aqui e agora e evitar pensamentos excessivos sobre o passado ou futuro. Pode ajudar a encontrar serenidade. Isso aqui é um grande desafio, né? Porque a gente está com a mente muito acelerada, com muitas informações. Então, a gente aprender a viver o momento presente é algo que requer de nós muita atenção e muito esforço, porque ou a gente está no passado pensando: eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, só que já passou. Ou a gente está projetando para o futuro: amanhã eu tenho que fazer isso, mas a gente tem a dificuldade de estar no momento presente. E a gente vê tudo isso muito acelerado, porque às vezes a gente vai até no lugar, no momento de lazer, de passeio, e a gente não consegue às vezes apreciar a beleza daquele lugar que a gente está, porque a gente já está logo procurando um lugar bonito para fazer uma foto para botar no Instagram. É ou não é? Isso não é uma crítica, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque a gente está pensando: ah, não, isso aqui vai ficar lindo se eu postar. E às vezes a gente não está vivenciando e percebendo a beleza daquele momento, às vezes com a nossa família, com os nossos amigos, né? É tão difícil hoje em dia a gente conseguir, às vezes, um tempo para se reunir, e às vezes a gente
senta numa mesa com os amigos, quando a gente vai ver, tá cada um com a tela enfiada no celular, sem a gente conversar, sem a gente trocar, né? Então, essa é um desafio grande, né? A aceitação é a capacidade de aceitar as coisas que não se pode mudar e ter coragem para mudar o que é possível, com a sabedoria para distinguir as duas coisas. Autocontrole, desenvolver o autoconhecimento e o controle sobre os impulsos e emoções é fundamental. Equilíbrio, encontrar um equilíbrio na velocidade da vida, evitando tanta pressa excessiva quanto o ócio. É uma forma de cultivar a serenidade. Práticas. Meditação. Aí eles aqui falam da yoga e da mindfulness, que é viver o momento presente, né? Exercícios físicos para canalizar a agitação. Sono de qualidade, alimentação equilibrada, evitando excessos de cafeína e açúcar, momentos de reflexão e respiração profunda. Olha quantas coisas aqui numa simples definição do que é a serenidade. Então a gente vê que é profundo, que requer de nós a busca pelo equilíbrio mental, físico, espiritual, né? Ter autocontrole, né? A gente vive um momento de muita reatividade. E quando a gente vê, a gente está dessa forma, agindo de forma reativa, agindo de forma sem pensar, né? As pessoas às vezes falam e pegam a gente num momento que a gente não está legal, nossa, a gente descarrega toda a nossa frustração, a nossa raiva naquela pessoa, né? Então, é importante a qualidade de se manter calmo, tranquilo e equilibrado, mesmo diante dos problemas. Né? E aí a gente vê o quanto é importante a gente cuidar da nossa alimentação, né? Caminhar, que coisa maravilhosa, a gente tem uma cidade tão bonita, com tanta natureza. Na hora que a gente está estressado, parece que a gente fica igual uma pilha, carregado e, né, cheio ali de energia. Então faz um exercício, faz uma caminhada, faz uma corrida, vai para academia, qualquer coisa. É impressionante o poder que mexer, a gente se movimentar, nos ajuda, né? O sono tão importante para a nossa saúde física e espiritual, porque nós sabemos que toda noite quando a gente dorme, quem dorme e quem descansa é o corpo físico. E nesse momento o espírito se emancipa, o espírito tem momentos de liberdade, onde a gente sonha, onde a gente encontra com os nossos entes queridos no plano espiritual, onde a gente tem contato com o nosso anjo de guarda. Então não dormir não é só prejudicial para o corpo físico, mas também espiritualmente. A gente se sente mais cansado, a gente se sente sem energia. Então a gente vê quanto é importante e quanto está desafiador nos tempos atuais a gente manter esse equilíbrio. O autocontrole, a calma, a conexão com a espiritualidade através da prece. A gente tem falado muito aqui nas nossas reuniões, tanto no domingo quanto na terça-feira, da importância de parar, de meditar, de se conectar com a espiritualidade, para pedir força, para pedir coragem para a gente enfrentar os nossos desafios, né? Dificuldades que a gente tem às vezes de relação dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente de trabalho, em sociedade. Os desafios, meus queridos, são muitos. A gente pode ficar aqui bastante tempo falando sobre todos esses desafios que todos nós temos na nossa vida, né? E além da gente ter, como a gente vai ver aqui, né, a nossa tarefa pessoal, a nossa grande missão, que é da gente se aperfeiçoar, né, intelectualmente e moralmente, porque essa é a nossa tarefa quando a gente encarna, quando a gente deixa o plano espiritual e vem para cá, né? Então, depois dessa definição aqui, né, da serenidade, que já nos traz bastante aí conteúdo para a gente refletir, para a gente pensar, né? A gente vem agora falar sobre a doutrina espírita, né?
conhecer, compreender e buscar praticar a fé raciocinada que o Espiritismo propõe é fundamental. Porque a doutrina espírita, ela nos proporciona, quando a gente se dedica ao seu estudo, ao seu conhecimento e à sua prática, a uma fé que os espíritos chamam de raciocinada. E o que é uma fé raciocinada? É uma fé que pode ser questionada. Não é uma fé que está ali fechada nos seus dogmas, né? Na terça-feira a gente até conversava sobre isso no curso, falando, né, de outras religiões em que você chega e você, né, é apresentado a você um conjunto ali de regras, de dogmas, e você aceita e você continua ali se você concordar. Mas é muito difícil uma pessoa que começa a questionar certas coisas, começa a querer buscar mais entendimento e às vezes ela não encontra as respostas nem o acolhimento, né, em outras religiões, porque as pessoas não aceitam muito essas questões. Mas por que é assim? Será que não pode ser de outra forma? Aí a pessoa já é, né, mal vista ou já é taxada de chata porque pergunta muito, porque não tem fé, né? Muito diferente da doutrina espírita. Porque o que Kardec faz quando ele codifica a doutrina, gente, nós temos aqui, ó, o Livro dos Espíritos, né? São 1018 perguntas. 1018 perguntas que Kardec faz e os espíritos respondem através de vários médiuns e ele reúne todas essas respostas, todos esses ensinamentos e nos traz as 5 obras fundamentais, questionando, perguntando. Então não é porque a gente está na casa espírita ou a gente abraça o espiritismo que a gente não pode ter dúvida, que a gente não pode questionar. A gente pode questionar sim, nós somos livres para isso, porque é uma fé raciocinada que nos mantém ali firmes na nossa convicção. Por quê? É conhecer, compreender e buscar praticar essa fé raciocinada. Né? É entender por que nós estamos aqui, quem somos nós, o que afinal de contas cada um de nós veio fazer aqui. Nós estamos num mundo de provas e expiações, dentro da classificação dos mundos, que é um mundo onde ainda impera o mal, onde ainda prevalece o mal. Por quê? Porque nós, espíritos imortais, que estamos aqui encarnados, ainda temos muito trabalho a fazer. Né? Nós temos muito orgulho, nós temos muito egoísmo, nós ainda temos muita vaidade, porque a gente sempre acha que a nossa opinião, que a nossa forma de pensar é a melhor. E a gente às vezes quer impor isso ao nosso semelhante, sem a gente respeitar, sem a gente escutar. Né? Mas a doutrina, ela nos faz pensar, nos explica, né? O que a gente está fazendo aqui? Por que, se nós somos espíritos imortais, por que nós temos que deixar a vida espiritual e encarnar num corpo material, sofrer todas as influências da matéria, as limitações dos nossos sentidos, as doenças que nós desenvolvemos, as aflições que nós temos, as dores, as angústias que a gente passa ou que os nossos entes queridos passam. Tudo isso a doutrina vem esclarecer de uma forma clara, de uma forma que a gente possa compreender. Nada é imposto, né? Vocês podem hoje assistir essa palestra e falar, nossa, eu não concordo com nada do que ela falou. E nunca mais virem ao centro ou se desinteressarem da doutrina e está tudo bem. Mas busquem um estudo, busquem através da curiosidade, né? O Rogério sempre fala que as palestras têm que causar promover essa curiosidade, promover a pessoa ir estudar, a pessoa buscar esses esclarecimentos, porque isso é muito importante. Porque entender de onde nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e o que acontece depois que a gente sai daqui, isso é muito importante para nós. Isso norteia a nossa vida de uma outra forma.
faz a gente entender que as dificuldades, as dores fazem parte do nosso crescimento. São as nossas escolhas antes de encarnarmos. E aí a gente está estudando na terça-feira o livro dos Espíritos nessa parte das escolhas. E a gente fica assim, mas não é possível que eu fui escolher isso? Que eu fui escolher essa vida, que eu fui escolher essa família, que eu fui escolher estar nesse lugar, nessa cidade. Mas, queridos, quando nós estamos no plano espiritual, a nossa visão, ela se amplia. A gente entende muito melhor. Quando a gente vem para a matéria, a gente tem um esquecimento, que é momentâneo, para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa trabalhar as nossas más tendências, para que a gente tenha oportunidade com a família, com os amigos, com os vizinhos complicados, difíceis, a gente tem a oportunidade de se melhorar, como a gente vai ver aqui. E aí, nesse item, né, pensando em quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, já disse, somos espíritos imortais. E é muito interessante porque hoje se comemora, né, dia 2 de novembro, o dia de finados. E aí vamos dar uma olhadinha aqui no livro dos Espíritos, o que eles vão nos falar sobre esse dia que se comemora, né, a morte. Né? A gente fala morte, mas a gente sabe que ela não existe, que ela é só uma passagem. Né? O que acontece com os nossos entes queridos, com os nossos amigos e amores que precederam, né, a ida para o plano espiritual? Aí lá no livro dos Espíritos, na questão 320, Kardec pergunta assim, ó: os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na terra? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. Se não são, e se são infelizes, serve-lhes de alívio. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Olha a pergunta, né? E a resposta. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Reúnem-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Olha que interessante, porque lógico que eles são sensíveis. Meus queridos, Deus é infinitamente justo, bom e misericordioso. Ele não nos permitiria conviver com a nossa família, com os nossos amores, com as pessoas que a gente ama, os nossos amigos, e depois nos separar definitivamente deles. O que acontece é que eles desencarnam, o que é bem diferente de morrer. Porque quando a gente fala morte, a morte tem um peso, porque parece que é uma coisa definitiva. Morreu, acabou, nunca mais vou ver. Quando a gente entende que é desencarnação, é diferente. Porque o que acontece com eles é o que vai acontecer conosco um dia. Nós vamos deixar esse corpo material e vamos retornar para a vida que é a vida verdadeira, que é a vida eterna, que é a vida do espírito. Então o nosso amor, a nossa saudade, eles sentem de nós e nós sentimos deles. Não há necessidade. Sim, as pessoas gostam de ir para prestar uma homenagem, é a exteriorização desse pensamento e está tudo bem.
mas fazer uma prece por eles, lembrar deles com amor, com afeto. Eles só não convivem mais conosco num corpo físico, mas eles não desapareceram. Eles estão sempre conosco, estão sempre conectados com a gente, não nos deixam de amar, mas eles continuam a sua evolução no plano espiritual. Eles só foram um pouquinho antes, né? Então, o que eles falam aqui, em qualquer lugar, né? Fazer a prece, pensar neles. E tem gente que não gosta, né? Que pensa, nossa, Deus me livre, vou fazer uma prece para um ente querido, ele vai ficar aqui na minha casa, como se ele já não estivesse lá. Porque a gente trata essa questão da convivência que existe como algo sobrenatural, porque nós convivemos, nós estamos aqui encarnados e a população da Terra também existe a população desencarnada, que está também na Terra. E esse intercâmbio, essa convivência que nós temos com os nossos entes queridos desencarnados, ela é normal, queridos, ela é da ordem do dia. Mas a gente ainda trata isso como uma coisa espetacular, sobrenatural. Não, isso é natural, isso é da ordem da natureza, isso faz parte das leis de Deus. Nós vamos conviver com eles. Então, pensarmos nele, não importa o dia, não importa o local, eles vão estar conosco. Esse amor, esse carinho, ele não se perde. Da mesma maneira que nós estamos falando, né, dos amores, mas também os nossos desafetos, as pessoas com as quais a gente ainda tem dificuldade. São os espíritos que estão ali nos influenciando, que também a gente tem ainda alguma diferença, que a gente ainda não conseguiu, né, se acertar nesse plano. Eles também vão continuar, às vezes, esse ódio, esse desconforto de conviver conosco também. Se a gente buscar fazer o melhor, se a gente buscar amar, ser caridoso, perdoar, a gente já consegue melhorar a nossa convivência aqui encarnados, né? Jesus falava, reconcilia-te com o teu próximo enquanto estás a caminho. Ou seja, procure amar, procure perdoar, procure praticar a caridade. Meus queridos, isso é muito desafiador. Não pensem que é fácil. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas não é impossível, porque a nossa missão é essa: aprender a amar, aprender a ser caridoso, a dar o que a gente gosta de receber, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Então, essas questões aqui são muito boas, porque nos trazem esses esclarecimentos aí. Eles são sensíveis, sim, mas oremos por eles, pensemos nele, na convivência. A gente tem tantas lembranças boas, né? E é tão bom quando a gente pensa, quando a gente sonha, quando a gente tem contato com esses amigos espirituais que nos vêm através do sonho, que nos falam ao coração, essa convivência que a gente pode ter. Isso é justo, isso é maravilhoso, isso é da lei de Deus, que permite que a gente continue se relacionando de uma maneira diferente, mas isso não deixa de existir, né? Então fica esses esclarecimentos aí, né? E todo o nosso amor e carinho para os nossos queridos que conviveram, a gente tem que pensar, não com tristeza, mas agradecer pelos momentos que eles puderam estar com a gente, né, nos amando, também ali aprendendo, porque todos nós somos aprendizes. Todos nós viemos para cá com esse objetivo da gente se aperfeiçoar, e a gente não sabe tudo, os pais da gente não sabem tudo, né? A gente que é filho, a gente tem uma coisa com os pais, né? De às vezes ser até injusto com eles, porque muitas vezes a gente espera deles uma perfeição que eles também não têm. Nós estamos aprendendo a ser filhos e ele aprendendo a ser pais. Todos nós somos aprendizes, queridos. Talvez amanhã, numa próxima oportunidade, inverta a situação, né? A gente venha numa posição diferente, mas sempre buscando isso, o amor, o carinho, né? A vida ali, mais harmonia que a gente puder, buscando sempre a serenidade. E aí vem o outro questionamento: qual é o nosso propósito afinal? O que nós estamos fazendo aqui? Aí dentro do capítulo 11,
do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13, que fala sobre a fé e a caridade, o espírito protetor dá a seguinte comunicação: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de novos gozos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Olha a palavra que ele usa: exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Esse é o nosso objetivo, né? Esse é o objetivo exclusivo, aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. E a gente observa isso às vezes dentro da nossa casa, né? Filhos que são criados ali com a mesma educação, com os mesmos princípios, mas são espíritos diferentes, com necessidades diferentes, com gostos diferentes. E como que às vezes a gente harmoniza isso? Né? Tem que ter muito amor, muita caridade, porque nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma evolução, tem uma maneira de ver, tem uma maturidade, tem um nível de consciência, né? E isso causa muitos atritos, muitas dificuldades, porque a gente precisa respeitar o ponto de vista do outro, né? Mas muitas vezes, com o nosso orgulho, a gente acha que não, tem que ser feito da minha maneira, tem que ser do meu jeito, né? Então, é importante isso. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada a um homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, e sim no bem, né? No bem. Não é tendo só as coisas, porque a gente foca muito na matéria em ter. A gente quer ter as coisas e está tudo bem, porque a gente precisa do corpo físico, a gente precisa cuidar desse corpo físico, a gente precisa suprir as necessidades da alimentação, da vestimenta, do descanso, para o sono físico. Isso é muito importante, né? Mas não é só isso. Nós também temos que focar e principalmente no ser, na nossa evolução espiritual. Porque nós somos espíritos imortais, nós temos a vida eterna, então nós temos que também procurar ser. Ter é ótimo, a gente tem toda a tecnologia, a gente tem tudo, a gente tem muitas coisas, a gente pode, né, ter aí muito acesso às descobertas, à ciência, muitas coisas que são boas, né, que nem a internet. Hoje a gente consegue tantas coisas, tanto conhecimento, mas depende do uso que a gente faz também, né? Porque é um instrumento, é um recurso, mas como a gente vai usar, também a gente tem que saber o quanto usar, ter o equilíbrio para tudo na vida, né? A gente precisa cuidar, mas, né, não procurar só o benefício nos gozos materiais, mas no bem que a gente pode fazer. E aí as pessoas falam, mas como que eu vou fazer o bem? Eu não tenho nada para dar, eu não tenho nenhuma habilidade. Meus queridos, como não? Cada um de nós pensa, cada um de nós pode fazer uma prece por um semelhante. Pode se ajudar no trabalho voluntário, né? A gente tem o lar, tem tantas casas, tantas pessoas precisando da ajuda, né? Uma visita que a gente vai fazer a uma pessoa num hospital, num lugar que é desagradável para a gente ir, mas o quanto é importante, às vezes, a gente não perder essa conexão humana, da conversa, do olhar, do abraço, do aconchego. Isso é o que nos torna humanos.
É importante a gente não perder isso de vista e fazer o bem na medida que a gente pode. Abraçar uma causa, seja uma causa ambiental ou dos animais. Tantas pessoas, tantas coisas precisam, né? Eu costumo brincar que a gente acha que o mal prevalece. Prevalece, mas é porque muitas vezes eu costumo dizer que o mal ele usa tamanco e o bem ele usa pantufa, né? O mal todo mundo vê, todo mundo, né, às vezes consome conteúdos, né, que são pesados, que focam nessas coisas, mas tem muita coisa boa no mundo. Tem muita gente interessada em fazer o bem, em ajudar o semelhante e contribuir de alguma forma. Mas os bons são tímidos, né, porque tem medo muitas vezes de ser considerado bobo. O que vão pensar de mim? Né, vão me ver fazendo um trabalho voluntário. Gente, isso é muito importante. A gente olhar para o lado, a gente vê o nosso semelhante. Que oportunidade, né, a gente está tendo, né, Josi, de estar lá no abrigo. Tão bom a gente estar ali, a gente cuidar, sabe, daqueles queridos que estão ali, que têm uma história de vida e que estão ali na alegria, a gente poder participar, sabe, de uma festa como essa. Vocês não podem avaliar. Quando a gente fala do Oiksob, é lógico que a gente está ali para arrecadar, sim, fundos, dinheiro, porque, né, a gente precisa do dinheiro, a gente está na matéria. Mas a alegria que é para eles. Eles ficam falando da festa semanas antes, porque é um movimento diferente, porque são pessoas que vão lá, que conversam, e eles têm música, eles podem comer, eles podem ver pessoas. Então é muito importante, a alegria que isso proporciona, não tem palavras, não tem nada que valha isso, né? Porque a gente acha assim, a gente está indo para ajudar. Não, a gente quer ajudado. Às vezes a gente é que chega lá para baixo e aí vê ali, né, aquele querido ali numa limitação, que não pode levantar de uma cama, e a gente tem tudo. A gente pode enxergar, a gente pode ver quantas pessoas estão no hospital que não sabem se está sol, se está chovendo, né? Tantas coisas que a gente vê que a gente pode ser útil, que a gente pode fazer a diferença. Não importa, não é só com dinheiro. A gente faz a caridade por pensamento, né? Por orar, por estar junto daquela pessoa. Então a gente pode fazer o bem, a gente tem a oportunidade de fazer o bem todo dia, né? Então é isso que faz a diferença. A história da cristandade fala de mártires que se encaminharam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz necessário nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Né? Aí aqui é a comunicação de um espírito protetor em 1861, que já nos falava sobre isso. Hoje a gente precisa sim se dedicar a esse aprofundamento, pedir a conexão e a ajuda necessária para a gente ter a serenidade. Porque, meus queridos, é preciso a serenidade, é preciso a humildade para a gente olhar para dentro, para a gente se conhecer, saber do quanto nós somos ainda egoístas e orgulhosos e vaidosos, o que nos provoca a agir, quais são as nossas intenções em muitas situações. Isso também não é um processo fácil. Isso é um grande desafio, porque com certeza nós vamos nos deparar com pensamentos, com atitudes que a gente tem que a gente não gostaria de ter mais. De pensar, não gostaria de pensar isso, mas eu ainda penso isso. Mas se a gente não toma consciência do que a gente precisa melhorar, a gente sempre vai achar que o problema são os outros, nunca a gente. Né? Porque a gente sempre acha que fulano é o problema na minha casa, fulano é o... A gente sabe apontar direitinho quem são os nossos problemas. Eu costumo também dizer que a gente fala assim, minha família é super complicado. Mas será que eu não sou o complicado da minha família?
a gente não gosta de fazer essa pergunta, a gente não gosta de constatar isso. Será que o desagradável não sou eu? Será que a pessoa que está buscando ali... A Sueli falou terça-feira, em algo muito interessante, ela está falando sobre, estudando o Livro dos Espíritos, na terça tarde, sobre o duelo, sobre a guerra, sobre os flagelos. E é muito interessante, porque ela fala do duelo, né, que era algo, né, que existia há poucos anos, né, acho que o último país, acho que extinguiu o duelo foi o Uruguai, em 1900 e alguma coisa, que existia, né, o duelo. Mas hoje a gente vive outro tipo de duelo, porque a gente duela com a gente mesmo. Porque nós temos, queridos, né, nós somos luz, mas também somos sombra. Nós temos pensamentos bons e também temos pensamentos maus. Eu recebi uma frase aqui, um pensamento muito legal sobre isso, das nossas duas naturezas. Deixa eu ver se eu acho aqui, que é muito legal. Aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Dentro de mim existem dois lobos, o lobo do ódio e o lobo do amor. Ambos disputam o poder sobre mim. E quando me perguntam qual lobo é vencedor, respondo: aquele que eu alimento. Então, nós temos isso. Mas o que nós vamos escolher alimentar, o que nós vamos escolher pensar e agir, isso é do nosso livre-arbítrio. Nós vamos ter essas duas naturezas. E é exatamente esse conhecimento dessa sombra, desse lado que a gente não gosta, que a gente precisa trabalhar. Que a gente precisa ter essa humildade de reconhecer isso. Eu realmente ando fazendo escolhas equivocadas. Né? Eu ando pensando coisas que eu não devia, né? Vigiai e orai os seus pensamentos, né? A recomendação de Jesus. Vigia, observa o que você pensa, do que você está se alimentando. Né? Isso é um trabalho que a gente precisa fazer. É um autoconhecimento. E não ter a vergonha, porque a gente tem às vezes a vergonha, a gente se sente culpado de ainda ter esses sentimentos. Mas, queridos, nós somos imperfeitos. Mas podemos escolher trabalhar a nossa perfectibilidade. Podemos escolher, né, observar os nossos pensamentos. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe direitinho o que vai tirar a gente do sério. Né, o que realmente, se a pessoa falar isso, se a pessoa fizer isso, isso acaba comigo. Isso me irrita e aí, né, vem todo aquele instinto, vem toda aquela, né, aquela dificuldade, aquele pisar no calo. A gente sabe onde o nosso calo aperta. A gente sabe. Então a gente tem que conhecer isso para quando chegar numa situação que a gente vai ser reativo, a gente dá um passo atrás e respirar, chama pelo anjo da guarda, meu amigo, me ajuda, porque senão a coisa fica estranha, né? Mas a gente tem que fazer. Mas o que a gente faz geralmente é apontar para fora, é achar que, né, a sociedade é assim, minha família é assim, todo mundo trabalha isso, aquilo, mas a gente tem que se observar se a gente que não está sendo, né, o espírito ali, o ser que está destoando naquele ambiente, né? E aí, falar disso aqui, eu agora vou ler uma psicografia que nós recebemos agora na quarta-feira na nossa reunião mediúnica, em que esse irmão que não se identificou mandou, né? A nossa irmã psicografou, a médium psicografou essa mensagem e vem muito assim ao encontro do que a gente está falando, do momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente sabe que o planeta está passando por uma transformação. Eu queria deixar aqui uma dica muito legal. Quem tem a Gênese em casa, que é uma das obras fundamentais, que leia o capítulo, eu acho que é o Sinais dos Tempos, acho que é o 18, né? É o último capítulo da Gênese, Sinais dos Tempos e Geração Nova. Leiam esse capítulo da Gênese,
porque é maravilhoso. Explica de uma forma muito clara exatamente essa transformação que a Terra já está passando, né, para um planeta de regeneração. Mas isso não está hoje, isso já vem há muito tempo e nós ainda estamos nesse processo ainda de a Terra passar de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. E lá explica tudo, né? Fala das revoluções morais, fala das mudanças que nós estamos passando. E é claro, meus queridos, que nós temos a ver com isso sim. Porque nós escolhemos estar aqui nesse momento encarnados, vivenciando essa mudança que tem que começar dentro de cada um de nós. Porque a gente quer um mundo de paz, a gente quer um mundo harmônico, a gente quer um mundo sem guerra, sem violência, sem tantas coisas que a gente vê e que nos deixam tristes, que às vezes nos fazem duvidar da nossa capacidade, fazem duvidar, a gente fica abalado na nossa fé no ser humano. De tantas coisas que a gente vê, né? Mas a gente tem que ter esse foco, então, vigiar mesmo os nossos pensamentos e fazer o que a gente puder, o que tiver ao nosso alcance, para a gente não ser aquele que causa guerra na nossa casa, não ser aquele que causa discórdia onde quer que a gente vá, né? Então a gente precisa. E aí eu vou ler aqui, depois vou fazer alguns comentários. Esse espírito nos diz o seguinte: orai e vigiai. Nesse momento, mais do que em qualquer outro já passado, é necessário que cada um eleve as suas vibrações. O momento é muito importante. É um divisor de águas, a separação do joio e do trigo. Estejam vigilantes, não entrem em vibrações negativas. Orem e tenham fé. O Pai nunca desampara seus filhos. Essa foi a psicografia que nós recebemos. Dessa recomendação desse espírito, para que a gente esteja atento e vigilante. Porque nesse momento, né, nós passamos por muitas mudanças necessárias, quebras de paradigmas, coisas que a gente achava que eram, né, normais e que passavam ali despercebido por nós. Hoje não. Hoje a gente pode acompanhar, através dessa evolução aqui, tudo o que acontece em tempo real. E muitas vezes a gente fica muito aflito, porque a gente está vendo muitas coisas, né? E ser sereno é compreender o que a gente não pode mudar. Nós estamos participando desse momento da Terra, né? Claro que a Terra já passou por muitos momentos de transformação, só que hoje nós temos acesso a isso. Nós temos uma consciência maior de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, como a gente pode contribuir. Então, isso nos afeta de uma forma muito mais profunda. Isso nos causa muitas dores, muitas aflições, muitas angústias, mas que a gente não perca a nossa fé, porque ele diz, ó, orem e tenham fé. O Pai nunca desampara seus filhos. Nós não estamos abandonados. A Terra está passando por esse momento, mas nós somos ajudados por espíritos amigos, pelos nossos anjos de guarda, pelos espíritos que estão aí coordenando e nos ajudando nessa transformação planetária. Porque sozinhos, queridos, a gente não conseguiria. E Deus permite esse acesso. E quando ele fala aqui, ó, elevem as suas vibrações. Como a gente pode elevar as nossas vibrações? Através da prece, através da conexão com a espiritualidade, pedindo pelos irmãos que estão passando por problemas, por dificuldades, por violência, por tudo que é característico ainda do nosso planeta. Porque a Sueli falava sobre isso também, o egoísmo que move, né, a gente, às vezes, nas nossas relações, é o mesmo egoísmo que, em proporções maiores, atinge um chefe de Estado que declara guerra contra o outro povo. É o mesmo sentimento que move, o mesmo egoísmo que às vezes eu tenho dificuldade de reconhecer,
né, em grau maior, é o que leva, às vezes, a um povo achar que tem direito de fazer com o outro o que bem entender, ou agir de forma arbitrária. Não. Nós temos leis, nós temos regras. E Deus, queridos, é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso. Ninguém está esquecido, ninguém está sendo castigado, ninguém está sendo punido. Deus é um Deus de amor. E Ele proporciona para nós, Ele permite que nós estejamos aqui para isso, para crescer, para evoluir, para ter a oportunidade que a gente tanto pediu, né, nas escolhas das nossas provas, para que a gente saia vitorioso, para que a gente consiga vencer tantas e tantas imperfeições que nós trazemos, para que talvez quando a gente for retornar ao plano espiritual e a gente se deparar com a nossa consciência, a gente pelo menos olhe e fale: eu fiz tudo que eu podia. Eu tive o conhecimento da doutrina, queridos, porque ser espírita, ter esse conhecimento nos traz algo que é muito importante, que é responsabilidade. Nós não podemos transferir para o outro, porque muitas vezes o outro não tem essa consciência, o outro não conhece a doutrina, e está tudo bem, mas nós conhecemos. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. É a nossa tarefa, é o nosso dever. Porque quando a gente muda também o nosso ambiente. A gente é capaz de mudar a nossa família, os nossos amigos, o nosso ambiente de trabalho. Então a gente tem que aproveitar essas oportunidades que a gente tem para se desenvolver em inteligência, em moralidade, né? A gente tem todas as oportunidades. Então eles nos dizem aqui, para que a gente tenha fé, para que a gente não perca a esperança, porque isso é um estado passageiro. Assim como as dores, as angústias que nos afligem, elas vão passar. Na hora que a gente está passando, a gente não entende. A gente acha que aquilo ali não vai passar, que aquela dor não vai cessar, e ela passa. Que a gente possa observar esses momentos, né? E como eu disse, né, sobre os pensamentos, e a gente está vigilante, né? Qual é a nossa postura diante desse momento em que nós estamos vivendo? Qual fileira nós estamos engrossando? Nós estamos mais para os tamancos ou para as pantufas, né? Que a gente possa pensar nisso e que a gente possa, né, como disse esse amigo aqui, não se entregar a vibrações negativas, a estarmos unidos com todos esses espíritos que estão em volta da Terra, que estão em volta de cada um de nós, nos incentivando, nos dando força, nos dando coragem, para que a gente continue firme, para que a gente não desista, porque essa é a oportunidade que a gente precisa. Então, que ao longo da nossa semana a gente possa ir, né, observar, buscar trabalhar em nós essa serenidade que é tão necessária para a gente fazer a nossa caminhada evolutiva de uma forma um pouco mais tranquila, de uma forma mais, né, corajosa, porque isso é o que a gente precisa. A gente está no momento certo, no lugar certo, e que a gente possa colocar em prática toda essa fé raciocinada, toda essa fé que nos fala ao coração e nos fala a razão. Muito boa noite e até a próxima oportunidade.